Sr. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Sun-África recebeu um financiamento de 1,9 mil milhões de dólares para financiar projetos de energia solar em Angola do Exim Bank. Gostaria que nos desse os detalhes deste investimento e como é que o processo vai decorrer e quais são os locais em que serão instalados estes projetos. Muito bem, obrigado. É um prazer falar a Zimbabwe. Nós temos este projeto e este investimento de 1,9 mil milhões de dólares dividido em duas partes, em dois projetos ou dois lotes diferentes. O primeiro compreende a construção de 2 parques solares, portanto, um em Malange, com 400 megawatts, e outro em Catete, portanto, na região de Luanda, com 100 megawatts, ou seja, uma capacidade que vai totalizar 500 megawatts. Portanto, para ter uma ordem de grandeza, é uma capacidade similar à de Kapanda, em termos de capacidade de produção. E será, sem dúvida, importante na nossa estratégia de transição energética e redução da dependência do diesel. E outro, a eletrificação de cerca de 65 localidades nas 4 províncias do sul de Angola, portanto, Cuando-Cubango, Namibe, Huila e Cunene. A eletrificação dessas localidades utilizando painéis solares com baterias, com acumuladores, garantindo assim uma disponibilidade de energia durante 24 horas, bem como a execução de cerca de 195 mil ligações domiciliares, ou seja, que vai beneficiar, grosso modo, mais de 1,5 milhão de pessoas nessa região do país. Portanto, utilizaremos uma capacidade energética que é, enfim, renovável, uma energia limpa, e teremos uma economia no custo de produção da energia, que hoje é feita com fontes térmicas, sem dúvida significativa. A complementar estes projetos de eletrificação, nessas 4 províncias também instalaremos sistemas de abastecimento de água, compreendendo bombeamento e distribuição. Serão instalados cerca de 440 sistemas de abastecimento de água nas localidades, enfim, dispondo assim essas localidades de não só de energia elétrica, como também de água. Este é, no fundo, o escopo deste projeto, dividido em 2 lotes, e que se prevê podermos concluir até janeiro de 2027. Este é o timing, é o prazo para a execução do projeto. Certo, é uma pergunta interessante. Nós definimos na nossa estratégia de eletrificação 2 soluções. Uma de extensão da rede para aquelas localidades que estivessem próximas das linhas de transmissão, que é o que acontece, por exemplo, como o Kwanza Norte, o que acontece com Malange, o que acontece com o Zaire. Mas temos províncias que estão distantes da rede elétrica, dos sistemas elétricos das linhas, como é o caso das províncias do leste de Angola e do sul. Por exemplo, temos o caso de Mavi, que dista 400 km de Menong. No Muxico acontece a mesma coisa, com Kazombo, por exemplo, que está distante 400 ou 500 km também do centro da capital da província. Portanto, e este distanciamento obriga a que, de facto, nós tenhamos que adotar soluções energéticas que aproveitem aquilo que são as energias primárias endógenas, as energias que lá estejam, que podem ser 2, ou água, portanto, construindo mini-hídricas, onde ela estiver disponível, ou o sol, não é? Optamos por instalar centrais fotovoltaicas, utilizando o sol, porque elas também são de mais fácil ou de mais rápida construção. Portanto, podemos assim
disponibilizar energia de forma mais célere. E hoje beneficiamos também daquilo que é o desenvolvimento no domínio do armazenamento de energia, utilizando baterias de lítio. E foi essa solução que nós então adotamos para estas localidades remotas e, repito, que estão longe das linhas de distribuição, porque nós, para as outras que estão mais próximas, continuamos com as soluções de ligação à rede e estamos a fazer isso presentemente no AMBO e no BIE. Sim, nós temos aí dois desafios. Primeiro é a própria absorção das novas soluções tecnológicas. Desde logo, implantarmos sistemas elétricos com soluções, enfim, que não são tradicionais, como é o caso de centrais fotovoltaicas, sistemas de armazenamento de energia, que incluem inversores, enfim, automatismos, implica não só o domínio dessa tecnologia, conhecer, saber como manter, saber como reparar, enfim, implica também, por termos sistemas descentralizados, alguma capacidade de gestão da própria atividade comercial. E nós vamos ter que continuar não só a apostar na formação e na formação local, a promover também a criação de pequenas empresas locais que ganhem capacidade para fazer esses serviços, porque não é possível que a ENDE possa estar presente em todas essas localidades, porque, repito, há localidades, inclusive, que não têm estradas de acesso que permitam fácil deslocação. Portanto, nós temos que criar capacidade local, formar ou fomentar a criação de locais, treinar jovens que possam, de facto, exercer essa atividade lá. Um programa específico para criar este fomento? Temos um programa que estamos agora a preparar-nos para o levar a cabo e que vamos começar a ensaiar na primeira localidade que for concluída, porque para além deste programa de expansão da energia solar e da eletrificação com a Sanáfrica, neste financiamento americano, já temos outro em curso no leste de Angola, portanto, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico, também em parte do BIE e em parte de Malange. E tão logo comecemos a concluir esses projetos, vamos ensaiar esse modelo de gestão técnica e de gestão comercial. Depois, o outro grande desafio é, sem dúvida, colocar em funcionamento no mesmo sistema elétrico fontes hídricas, térmicas e solar, porque isso implica dispormos de automatismos, também termos pessoal de operação treinado, porque não nos podemos esquecer que as centrais solares que ficam ligadas ao sistema elétrico, que se chamam as soluções on-grid, têm uma intermitência que é de todos os dias de manhã entrarem em funcionamento e à noite serem retiradas. Portanto, deixando de haver sol, elas deixam de funcionar. E então, como é que mantemos estabilidade no sistema elétrico? Implica, claro, também prepararmos o nosso centro de operação, prepararmos o nosso pessoal para garantir que a estabilidade seja mantida. É um investimento, sem dúvida, significativo. Eu diria que é duplicar o investimento que se faz na produção. Vamos lá dar um exemplo. Se construir uma central solar de 400 megawatts custa aproximadamente 500 milhões de dólares, precisamos de 500 milhões de dólares para escoar esses 400 megawatts, ou seja, fazer redes de transporte, redes de distribuição, incluindo as ligações domiciliares. Porque isso implica não só implantar linhas, como construir subestações, instalar também postos de transformação. Portanto, é no fundo um esforço a duplicar. E isso tem sido feito. Aliás, a nossa grande prioridade, e Sua Excelência o Presidente da República tem repetidamente falado, são as interligações entre as diferentes regiões. Neste momento está em curso
a interligação entre o Ambo e o Lubango, que vai, no fundo, garantir a integração já no próximo ano da Huila e do Namibe no sistema elétrico nacional, e vamos ter 12 províncias interligadas. Mas agora também temos que desenvolver esse esforço em direção ao leste, Mochico, Duas Lundas, e ao Cunene e ao Cuando. Enfim, essas são, sem dúvida, ações prioritárias, porque, infelizmente, a nossa grande capacidade de produção está no médio Kwanza, mas nós não podemos transportá-la para o sul do país. Temos que não podemos colocar centrais onde não existe essa capacidade hídrica, de forma que tem que ser construídas as linhas, e as linhas têm um custo também significativo. Mas essa é E o leste é efetivamente a zona onde, presumo, haja mais dificuldade. Se olharmos para a distribuição, Luanda deve ter 63%, temos também Cabinda, mas há províncias como o Bié em que a taxa deve rondar os 9%. 8% no Bié. Portanto, o fosso é muito grande nestes casos. É muito grande. O leste é, sem dúvida, a região do país mais desfavorecida, o leste e o sul, porque o Cubango também tem uma taxa de eletrificação muito baixa. Com estes projetos de eletrificação solar, utilizando painéis solares e baterias, nós vamos, sobretudo, disponibilizar energia para aqueles fins mais sociais. Portanto, o consumo doméstico e também a eletrificação de escolas, centros de saúde, etc. Falando, por exemplo, das necessidades da indústria extrativa do leste de Angola, que são blocos de carga muito maiores, estamos a falar de 400 megawatts e mais, a solução será, sem dúvida, a interligação com Malães, portanto, com Médio Kwanza, e este é outro projeto que estamos a desenvolver, que é a interligação Malães-Saurimo, e levar, assim, mais energia, grandes blocos de energia para esta atividade econômica, que é importante porque gera muito emprego e é uma das preocupações também que o Executivo tem. Então, nós estamos a trabalhar não só para suprir as necessidades sociais, municípios distantes, zonas remotas, atender necessidades básicas, como também a trabalhar numa solução já de projetos mais estruturantes, levar grandes blocos de energia para cobrir necessidades da indústria que existem nessas diferentes regiões. Falei da indústria extrativa no leste, também há indústria extrativa no sul, diferente, indústria de pedra, ornamentais, etc. Portanto, essas regiões que têm um potencial econômico significativo precisam, sem dúvida, dessa infraestrutura, porque é por essa via que nós vamos fomentando a criação de empregos. Sem dúvida, aliás, o Plano Nacional de Desenvolvimento serve exatamente para nós podermos trazer para o mesmo documento aquilo que são os planos sectoriais, os planos de desenvolvimento sectoriais. E quando falamos em atrair investimento privado, estamos a falar em várias áreas. Por exemplo, estamos a falar do turismo. Falamos muito do turismo, da necessidade de expormos de água e energia nas zonas com potencial turístico. Hoje estamos a trabalhar na eletrificação do Mussulo, vamos também eletrificar Cabulés e Sangano aqui em Luanda. Enfim, eletrificamos recentemente a zona de Cangandala, que é outro polo turístico. Esse é um dos setores que, de facto, também atrai investimento privado e que precisa dessas infraestruturas, mas há outras áreas, falando da agricultura também, que é outro setor que, de facto, também pode atrair bastante investimento privado. Temos hoje definidas aquelas zonas, os polos agrícolas mais importantes e as regiões de implantação. E hoje o nosso plano de desenvolvimento do setor e da infraestrutura de eletricidade também aponta o crescimento para essas regiões onde esses polos se vão desenvolver. Há um cruzamento de dados com aquilo que são os planos dos outros setores, por via do Plano Nacional de Desenvolvimento, e nós o que fazemos é, de facto, alinhar aquilo que são as nossas ações com os objetivos dos outros setores da atividade.
Certo, enfim, essa é uma das nossas preocupações também. Sempre que projetamos ações de investimento, pensamos naquilo que pode ser a absorção de emprego. No projeto da Sanáfrica, nós temos previsto criar mais 770 empregos, salvo erro, não qualificados e 32 qualificados. Nós temos, acima de tudo, que pensar que temos hoje no país uma realidade que é uma população maioritariamente jovem e também, digamos, que é maioritariamente mão de obra não qualificada. E, sem dúvida, as obras públicas são uma solução também para essa mão de obra não qualificada que existe. Dou-lhe, por exemplo, o projeto de Kakulu Cabaça, onde nós temos neste momento cerca de 3.000 postos de trabalho criados e que vai evoluir para 7.000. Portanto, é sem dúvida um projeto que vai gerar bastante, um número significativo de postos de trabalho. Mas, no geral, todas as obras de infraestrutura ligadas ao setor da energia e das águas têm estado a permitir criarmos bastante emprego, portanto, nas regiões onde se implantam, e devo dizer-lhe mesmo que a nossa preocupação não é só que se gere emprego, mais emprego, mas é também, dentro desses projetos, parte dessa mão de obra, pelo menos aqueles jovens que tenham maior aptidão e que tenham maiores competências ou melhores competências, possam também depois ser treinados, formados e ingressarem depois nas empresas prestadoras de serviço, de forma que possam, de facto, também ser inseridos no serviço público. E temos feito isso na medida possível, mas é preciso, e temos que o reconhecer, estender ainda mais. Temos uma população que hoje cresce cerca de 3,3% ao ano, e só isso mostra, ou seja, mais ou menos somos mais 1 milhão todos os anos, e só isso mostra o grande desafio que temos pela frente na criação de emprego. E mais pressão sobre o consumo, quer de água como de energia. Falando de água, temos o caso de Luanda, que é notável. A cada ano que passa, as dificuldades vão aumentando exatamente porque a população vai aumentando e a disponibilidade de água é constante. Portanto, estamos agora a fazer esse grande esforço que é construir o Bita e o Quilonga para uma população de mais 7,5 milhões de pessoas, prevendo cobrir já este grande déficit que se foi acumulando nos anos passados e prevendo também cobrir parte do crescimento populacional e das necessidades que se vão gerar nos próximos anos. Pois, nós não temos feito investimento na medida do necessário, como sabemos todos, porque temos uma limitação orçamental que afeta hoje, digamos, todos os setores da nossa vida económica. Temos feito os investimentos na medida do possível, mas é verdade que os maiores investimentos no setor elétrico que foram feitos já, que se concentraram sobretudo no setor da produção. Hoje, sem dúvida, com mais significativo ainda em desenvolvimento é Kakulu Cabaça, que tem cerca de 4,5 mil milhões de dólares de valor, digamos, ou de custo, e que tem uma execução até 2028. Portanto, distribuindo isso pelo tempo, dá de facto aí um número que se aproxima do que referiu há pouco. Temos ainda essa dificuldade que é executar em função daquilo que é necessário, nós executamos em função daquilo que é possível. O esforço, agora, como já referi, no setor elétrico é sem dúvida da interligação das diferentes regiões e que vai ser feito ao longo dos próximos anos. Nós temos hoje 18 províncias, amanhã serão 21. Não vai ser possível fazer tudo durante até 2027, é um esforço que vai continuar a ser feito nos próximos anos. Falamos em metas, havia esta previsão de identificação
até 50% em 2020? Da população? Não, até 2027, da população, que é um número que nós estimamos em aproximadamente 16 milhões de pessoas. Ainda vamos atingir esta meta, sendo que... Estamos a fazer o possível. Enfim, eu não gosto de estar a fazer promessas, porque é evidente as contingências são suscetíveis de surgir, mas apontamos para aí. O que é facto é que temos um grande desafio, que é fazer cerca de 250 mil ligações domiciliares anualmente. Não é um desafio fácil de atingir. Precisamos, de facto, de encontrar recursos e tempo, não é, para podermos realizá-las. Mas estamos a trabalhar a uma velocidade que podemos considerar razoável em termos de eletrificação. Quando falo nessa taxa de eletrificação, o que está subjacente são projetos de distribuição de eletricidade em certo. Não, eu devo dizer-lhe que, embora ainda usemos fontes térmicas, a redução do consumo de combustível nos últimos anos foi notável. Foram cerca de 400 mil milhões de litros contabilizados, perdão, 400 milhões ano de litros contabilizados nos últimos anos, o que representa, sem dúvida, uma redução grande naquilo que era a nossa responsabilidade, ou a necessidade de diesel que havia até alguns anos atrás. 60% do diesel que era importado era só para a produção de energia. Em termos de balanço energético, temos uma capacidade de produção com hidroelétricas e solar de cerca de 63%. Capacidade instalada. 63% da nossa capacidade, estamos a falar em máquinas para a produção de energia, é hidroelétrica e solar. Se estivermos a falar em produção de energia, que é aquilo que todos os dias se produz para atender o consumo, eu diria que mais de 90%, cerca de 91% da energia que consumimos é proveniente hoje de hidroelétricas. A UCA hoje preenche grande parte do espaço dessas necessidades. Temos, por exemplo, em Luanda, todas as centrais térmicas paradas. A central de ciclo combinado Soio, que consome gás, está também parada, porque não há necessidade de a utilizar. Centrais térmicas, neste momento, em funcionamento, temos na Huila, temos no Namibe, temos em Ongiva, na Huila. Quando falo de Huila, estou a falar de Lubango, mas é verdade também que as restantes municipalidades, grande parte ainda têm os seus pequenos geradores, mas isso são consumos muito pequenos. Vou-me concentrar nas capitais de província, que são Lubango, Moçambique, Ongiva, Menong e depois as províncias do leste, não é? Que são as duas Lundas, não, a Lunda Sul, porque a Lunda Norte tem Luashimo em funcionamento, cobre as necessidades, e Luena. E depois temos Cabinda, também tem, digamos, 100% da energia que é produzida quer por gás como por diesel. E são essas necessidades ainda de energia térmica que nós temos, mas aos poucos a tendência vai ser, sem dúvida, eliminar a dependência do combustível. Angola e é importante nós referirmos isso, quer em África, quer a nível do mundo, dos países que têm maior potencial para poder ter na sua matriz energética uma contribuição significativa de fontes renováveis. Deve-se recordar, Sua Excelência o Presidente, na conferência, na Cimeira do Clima em Glasgow, referiu que a nossa grande meta é termos 72% até 2027. Estamos convencidos que é uma meta que atingiremos, mas
a médio ou longo prazo, estou convencido que nós poderemos chegar e ter uma matriz energética com uma contribuição de renováveis superior a 80%, o que poucos países no mundo conseguem ter. Falha a energia porque há várias razões, enfim, eu não vou escalpelizar aqui todas, mas as principais são, sem dúvida, a deficiente manutenção que ainda há. Portanto, isso aprende-se também com a capacitação técnica dos quadros e com a eficiência dos provedores de serviço. Vandalismo, enfim, andando em Luanda e grande parte das províncias, pode perfeitamente ver que o vandalismo é um mal que se sente em todo o lado. Vou-lhe dar um exemplo. Nós estamos neste momento a eletrificar Lucapa. Antes da obra de ser concluída, já estão a roubar os cabos que vão ligar as casas. Outro aspecto é o crescimento desordenado das cidades. Luanda, e certamente já viu, por exemplo... Essas também são responsabilidades públicas. Mas não deixo de assumir também aquilo que são as nossas responsabilidades. Luanda cresce ainda desordenadamente. Vemos, por exemplo, torres de alta tensão dentro de quintais. E como deve imaginar, a manutenção de uma linha de alta tensão tendo que entrar para os quintais das pessoas é muito difícil. E as linhas precisam de manutenção, ao mesmo tempo que é um risco para a segurança das pessoas. Enfim, há aqui uma panóplia de causas que, claro, temos que tentar eliminar, pelo menos aquelas que estão mais ao nosso alcance, para melhorar o serviço. Mas também temos que reconhecer que, ao longo dos últimos anos, as taxas de cortes, pelo menos prolongados e interrupções, diminuiu muito. Só para lhe dar um exemplo, nós não tivemos nem no ano passado, nem durante este ano, até o momento, qualquer corte geral na cidade, o que é significativo para uma taxa que era de 14, 15 cortes anuais ou mais, até alguns anos atrás. É uma questão que é incontornável. Ao mesmo tempo que falamos de desenvolver o setor, construir infraestrutura, temos também que olhar para a sua sustentabilidade. Não basta construir uma casa, depois temos que saber como a manter, não é? Sob o risco de amanhã ela ruir, cair e com isso, enfim, desperdiçarmos os recursos que empregamos. Mas é um tema de facto sensível. Normalmente ninguém gosta de ouvir falar em subir preços. E dizem logo, lá vem este senhor ou este sujeito a falar em aumento de preços. A nossa energia elétrica, comparada com os países da região e grande parte dos países do mundo, é muito barata. Nós estamos com uma tarifa que ronda neste momento, e vou-lhe falar em dólares, só para ter depois uma ideia daquilo que é a sua relação com os preços noutras regiões. Nós estamos com uma tarifa de cerca de 1 cêntimo de dólar por quilowatt-hora. Na nossa região, a média é cerca de 10 cêntimos de dólar por quilowatt-hora. Uma tarifa muito baixa não permite, ou um preço muito baixo, que não reflete custos, não permite remunerar os custos das empresas que prestam esse serviço. Quero dizer que se a ENDE precisa de cobrar 10 cêntimos de dólar por quilowatt-hora para poder distribuir energia, e se ela só recebe alguém, e o que normalmente a falta de qualidade que vai deixar de
Portanto, vão-se avariando equipamentos e ainda não há dinheiro para substituir. Vai-se refletindo também na dificuldade que a Ende tem em melhorar a remuneração dos seus quadros. Serviço e qualidade de serviço aos clientes, etc, etc. Portanto, é incontornável que nós façamos uma atualização de preços. Repito, é atualizarmos os preços. Mais do que subirmos, é ajustarmos o preço da energia ao seu custo. E com isso o Estado pode, de facto, ir retirando alguns subsídios, como é o caso do subsídio ao combustível, que é integralmente ainda coberto pelo Estado. Combustível para não é incorporado no preço. E retirar também alguns subsídios ao investimento. Não ao investimento, ao grande investimento, mas ao pequeno investimento, que muitas vezes ainda é subsidiado pelo Estado, para a extensão de redes e etc. Isso é inevitável e tem que ser feito. Mas também é importante que as tarifas a serem aprovadas não incorporem a ineficiência do setor público. Ou seja, se a Ende é ineficiente e é incompetente para prestar o seu serviço, e se, por exemplo, tem trabalhadores a mais, ou seja, mais trabalhadores que aqueles que devia ter, se 90% dos seus trabalhadores não faz nada e 10 trabalham para outros 90, portanto, nós temos que procurar que esses custos da ineficiência da empresa não entrem na tarifa. A empresa tem que ser responsável e tem que ser responsabilizada, tem que ser capaz de conseguir adotar um plano de redução desses custos de ineficiência. Que o regulador, porque também há um regulador que, claro, que observa, garante a observância daquilo que são as condições legais e regulamentares. Não pode entrar para esse custo. Depois, outro aspecto importante é reduzirmos o custo da energia elétrica. Reduzirmos ainda mais. Estou a falar no custo, não estou a falar no preço, que são duas coisas diferentes. E reduzir o custo da energia elétrica significa introduzirmos soluções de produção e distribuição de energia cada vez mais baratas. Irmos tirando o diesel, que é caro, e é o que se está a fazer hoje com a interligação das diferentes províncias, com a extensão das redes elétricas, introduzir energia solar e etc. Essa é a solução. E outros custos que ainda são significativos hoje, que têm a ver com a gestão comercial, enfim, com as cobranças e etc. E falando na gestão comercial, esse é outro aspecto. As empresas devem ter. Que é a eficiência comercial. Porque repare. A sua própria cobrança, porque a taxa de cobrança tem que aumentar. Existindo estas dívidas, é um sinal também da incapacidade da empresa em cobrar de forma eficiente. Sem dúvida. E depois, todas essas medidas têm que estar, no fundo, todas ligadas umas às outras. E falou agora nas cobranças, nada me adianta eu atualizar um preço se 60% das pessoas não pagam. O que vai acontecer é que o número de pessoas que não pagam vai aumentar, porque o preço aumentou. Portanto, é preciso que se instalem contadores, ou seja, temos que instalar contadores em todos os consumidores. Ninguém pode consumir energia sem contagem e a Ende tem que ser capaz de cobrar todas as faturas que emite. Isso é fundamental. Essa é uma luta diária. Enfim, eu gostava de ter uma varinha mágica que batesse e de repente tudo se transformasse. Isso é uma luta, é um percurso. E, enfim, estamos aqui, eu estou neste setor já faz tempo e o nosso discurso, a nossa ação diária é, no fundo, conseguirmos fazer isso. Mas é claro que isso é uma ação coletiva e temos que estar todos engajados e imbuídos do mesmo espírito. Luanda, que é a realidade que... Luanda em algumas áreas, certo? Pois. Eu já aí chego,
mas falou há pouco do fosso. E, de facto, esse fosso há porque, no fundo, estamos a falar de datas de partida diferentes. Assim, o setor elétrico tem, digamos, um desenvolvimento e uma organização institucional que começou muito antes. A própria Lei Geral de Eletricidade foi adotada, salvo erro, em 2001. Enfim, a Lei das Águas foi mais tarde. A organização institucional do setor das águas está a terminar agora com a criação das empresas. Por sinal, hoje demos posse às duas últimas empresas provinciais. Enfim, estamos ainda a organizar institucionalmente o setor, a criar as empresas, a dar-lhes competências, a dar-lhes assistência. É um percurso que se tem feito. Olhando para ontem, eu diria que fizemos já um progresso significativo, porque até alguns anos atrás não havia ninguém em nenhuma província, tirando Luanda, que tinha, digamos, a EPAL já criada, que garantisse, digamos, quer a distribuição de água, quer a atividade comercial. E hoje já existe. Mas é claro que nós não conseguimos garantir a capacidade necessária num dia só. Temos estado com o Banco Mundial, com o suporte do Banco Mundial, a dar formação, a capacitar, tentar organizar as empresas de forma que elas sejam um corpo de facto funcional. E isso leva também o seu tempo. As perdas ainda são grandes, as cobranças são reduzidas, é verdade, mas é um caminho de desenvolvimento que se tem estado a fazer. Indo depois à segunda parte da sua pergunta. Temos em Luanda, de facto, áreas onde foram feitas canalizações e, infelizmente, não há água. E é uma reclamação recorrente e entendo e é legítimo que as pessoas, de facto, a coloquem. Eu, se vir alguém a construir ou a instalar uma torneira no meu quintal e não sair água, certamente vou ficar revoltado e indignado com isso. O que é que aconteceu há alguns anos atrás? Havia um conjunto de projetos que tinham um escopo era construir a rede de distribuição, outros era construir os sistemas de captação e tratamento de água. O que acontece é que tinham fontes de financiamento diferentes. E então, o que aconteceu foi que alguns tiveram desenvolvimento, que foi o caso da construção da rede de distribuição, e depois as estações de tratamento de água, como por exemplo a Arobita e o Quilonga, já nessa altura, tiveram financiamento interrompido. Em alguns casos, tínhamos financiamento por via da linha de crédito da China, e em outros casos, tínhamos financiamentos que não conseguimos colocar em efetividade. E por essa razão é que temos hoje essa realidade, e o que nós vamos fazer quando tivermos agora os sistemas Bita e Quilonga finalmente concluídos, e prevemos que a partir de 2026 o Bita entre em funcionamento e em 2027 o Quilonga, ou sim, na melhor das hipóteses, os dois em 2026, essas redes que estão cadastradas, que estão mapeadas e que sabemos onde estão, vão ser colocadas em pressão e finalmente as pessoas vão passar a ter água. Portanto, garantimos que isso há de ser. E lamentamos, de facto, que se tenham passado estes anos com as pessoas com mas o que lhe devo dizer é que nós temos aqui, nós estamos a fazer investimentos
primeiro, para vencer o déficit significativo que há de água em Luanda, que é de mais de 50%. Mais de 50% da população de Luanda não tem acesso à água potável, compra água em caminhões, e o que nós queremos ver é, de facto, esse déficit reduzido ou eliminado, e deixamos ver os caminhões cisterna andarem pelas ruas da cidade. E depois, outro desafio é vencer o crescimento demográfico. Nós vemos como Luanda se expande. Hoje, salvo erro, os limites de Luanda estão no rio Kwanza e no rio Dande. Portanto, e é um crescimento que traz desafios e dificuldades. Nós temos que ter um crescimento da infraestrutura de abastecimento, quer de água como de eletricidade, com taxas de crescimento que superem o crescimento populacional. De outra forma, o déficit vai se acumulando. Quer dizer que isso exige uma grande capacidade de investimento, e nós estamos a reunir o investimento possível. É aqui importante referir que no quadro do investimento público, Sua Excelência o Presidente definiu para o setor da energia e águas como primeira prioridade resolver o problema do abastecimento de água em Luanda, e nós estamos a trabalhar para isso. Como é importante também depois termos prestadores de serviço com robustez e capacidade para prestar um bom serviço ativos. E isso que nós temos. Então, o projeto que nós temos, estivemos a falar de Luanda, implica quer atender o setor elétrico como o setor empresarial, não diferenciamos. É claro que o dimensionamento da infraestrutura de abastecimento tem que ser feito atendendo aos níveis da indústria, não tem o consumo, por exemplo, de uma zona residencial. Nós também não temos em Luanda as zonas industriais perfeitamente localizadas, não é? Digamos que a nossa indústria está um pouco dispersa entre Viana, digamos, a parte sul de Luanda e um pouco a norte. É também difícil, digamos, específicos para abastecer de água só a indústria ou só as zonas residenciais. Qualquer projeção das nossas, porque é relevante, temos aqui indústrias de refrigerantes, enfim, bebidas alcoólicas que consomem bastante água, e outro tipo de indústrias cujo abastecimento de água tem que ser também garantido. E assim o fazemos. Sim, não só é necessário, como é urgente. Nós temos... Tem havido esta manifestação de interesse? Sim, aliás, temos um projeto, um modelo de parceria público-privada já desenhado para a Cabinda, com a colaboração do Banco Mundial, e que o vamos implementar muito em breve, e esse modelo será depois replicado nas outras províncias. Mas há o interesse das empresas operadoras de água a nível mundial, sem dúvida, de se implantarem em Angola. É claro que tem que haver uma condição, preços que reflitam custos, ou seja, subsídio zero do Estado. Mas eu estou convencido que com a nossa realidade, que é uma população que maioritariamente não dispõe de água de forma regular, uma população em que grande parte das pessoas paga um preço alto pela água, que é o preço da cisterna, creio que não será, digamos, nada ou inaceitável, portanto, que as pessoas possam pagar o preço que a água custa, tendo a certeza de que a água lhes chegará à torneira em casa e que será uma água com qualidade. Portanto, pagar o preço justo é necessário para trazermos o setor privado, e é isso que pretendemos, ter maior presença do setor privado nas províncias, em Luanda, porque Luanda tem hoje mais de 10 milhões
que não tem capacidade real para atender todo este universo. Se toda a gente tivesse água canalizada, nós em Luanda precisamos introduzir na gestão da infraestrutura. Não é a privatização do serviço, atenção que é preciso, ou dos ativos. O Estado não vai privatizar as instalações. Vai ter empresas privadas que possam explorar esses ativos. Obrigado, Azim, mais uma vez. Obrigado.